já me motivou bastante, tá? O dia aqui para mim tá findando, mas ainda tem um pouco da noite, né? E me motivou muito saber que vocês esperaram até agora, que já é 1h da manhã, para ter essa aula, né? Aqui nós estamos aqui, tem gente aqui da Itália, da Holanda, dos Estados Unidos, Uhum. Então, aguardando. varia um pouco, né, os horários, né? E, queridos, eu dei o tema para o pastor, né, cura da alma, e aí nós vamos englobar algumas doenças que afetam a nossa alma. Primeiro, eu queria dizer para vocês que vocês estão ouvindo aqui uma pessoa que foi muito curada por Deus na alma, tá? E isso é muito bom, porque você fala, eu creio que você fala com mais propriedade, né? Alô, está me ouvindo, pastor? Alô, alô, alô? Estamos, todo Né, mundo pastor? bem. Porque você saiu, aí eu pensei que tivesse apagado. Então, queridos, vocês estão ouvindo aqui uma psicóloga e uma pastora, uma pessoa que foi muito curada por Deus nessa área da alma. Então, eu vou falar um pouco disso para vocês também. E, no final, o pastor me deu um tempo aí para vocês fazerem, né, perguntas para dentro do que eu posso aqui responder para vocês. Então, a minha especialização é em terapia sistêmica de família. Eu atendo família e casal. É uma área que eu gosto muito, né? Que dá trabalho, mas é muito bom. Você vê a família toda sendo curada, entendendo aquilo que precisa deixar, aquilo que precisa acrescentar, é muito bom. E eu escolhi para nós começarmos um texto que vocês conhecem, Mateus capítulo 8, versículo 17, né? Dois textos, esse texto e também Hebreus 12. Nós vamos ler Mateus, que, na verdade, é uma citação, né, do profeta Jeremias, Mateus 8, 17. Mateus 8, 17, Jesus falando, né? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E aqui nós podemos classificar, né, que as enfermidades, alguns classificam como as doenças da alma e doenças como do corpo, né? E Jesus, quando ele esteve na terra e quando ele foi à cruz, né, aquela figura ali de Isaías 53, do Cristo desfigurado, né, que ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, significa de forma completa, tanto enfermidades da alma como enfermidades do corpo, né? Jesus levou. Então, nós precisamos, de primeira mão, crer nisso, crer que nós estamos num tempo difícil, num tempo em que as enfermidades mentais e emocionais elas estão borbulhando, cada dia tem algo novo, cada dia nós temos síndromes novas que a gente já nem consegue, às vezes, acompanhar a classificação pelo Manual Diagnóstico de Doenças Mentais americana, né, o chamado DCM-4, são tantas, e uma vai levando a outra, muitas elas estão interligadas, né? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Então, é um tempo difícil, mas nunca também foi um tempo tão propício para nós levarmos a palavra de Deus. E eu sei que vocês estão aí em missões, num país diferente, numa língua diferente, numa cultura diferente das de vocês, mas o terreno é fértil e é propício, porque quando entra as doenças da alma, nós sabemos que a alma é o lugar onde está a nossa essência, né? É onde está ali a plenitude do homem, onde estão nossas emoções, onde está quem nós realmente somos. E a alma machucada, a alma ferida, é ali que Jesus quer trabalhar.
Então, nós, cristãos, nós temos um terreno fértil para trabalharmos nesse tempo. Nós já conhecemos a palavra de Deus, sabemos que a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, né? Esse lugar aí que didaticamente é até difícil de classificar, né? Porque é quase que indivisível, mas a palavra de Deus penetra até aí. E nós temos, né, a palavra, nós conhecemos a palavra, então nós temos uma ferramenta preciosa na nossa mão, né? Agora, a psicologia, né, a psicologia moderna, e com todas as ferramentas que tem também, é mais uma ferramenta para nos ajudar. E é maravilhoso nós podermos trabalhar. E quando você tem, dependendo do lugar em que você está e da missão que você milita, quando você tem essa cadeira, né, essa faculdade, isso facilita algumas entradas também. E o trabalho é grande. Eu diria para vocês que trabalhar nessa área, nesse tempo, seja com família, seja com criança, seja com jovem, seja na área de drogadição, seja na área de vícios sexuais, nós temos hoje uma gama da psicologia muito grande trabalhando por conta do que emerge nessa sociedade atual, né? Então, eu queria colocar aqui para vocês, não é novidade, vocês sabem, né, que nós somos formados espírito, alma e corpo, né? O espírito é aquele lugar da transcendência, aquele lugar em que todo homem tem a necessidade de buscar algo que transcende, que está para além dessa terra, que é algo que você não encontra aqui. Isso é o espírito que faz conosco, né? E a alma é o outro lado, que está muito ligado também ao espírito, que entra o pensar, o decidir e o sentir, esses três verbos. Se você quiser anotar aí, né? Isso envolve a nossa alma. O pensar está ligado à mente, o decidir está ligado à vontade e o sentir está ligado às emoções, né? E o corpo é o invólucro dos dois, do espírito e da alma, né? O grande teólogo John Stott, ele diz o seguinte, que enquanto nós estivermos nesse corpo, né, nós estamos sujeitos ao pecado. O nosso espírito, a Bíblia diz que está pronta, né? A nossa alma já tem essa necessidade de conectar com o Criador, mas é através do corpo que nós pecamos, é através do corpo que nós, muitas vezes, desviamos o nosso caminho. E quando a nossa alma está adoecida, quando a nossa alma está enferma, mais facilidade ainda nós temos para embaralhar essas estações aí. E nós sabemos que uma alma adoecida, isso hoje é comprovado, né, pela ciência e pela medicina. Nós já sabíamos pela Bíblia, mas a medicina e a ciência não acreditavam nisso há alguns anos atrás. Tem bem pouco tempo, né, que eles vieram constatar que a alma e a mente adoecida, ela vai afetar de forma assim, muito, muito profunda o corpo em muitas doenças, que são as doenças chamadas somatizantes. Quer ver uma doença nova que há alguns anos atrás não se ouvia falar e que hoje ela é uma doença que muitas pessoas sofrem com ela, e ela tem todo o fundo emocional, é a fibromialgia. Aquela dor que a pessoa tem no corpo inteiro, a musculatura toda dói, aí faz exames, faz tomografia, faz tudo, não encontra uma causa. Mas aí quando a pessoa vai para a terapia e começa a tratar as suas emoções, a tendência é que a dor desapareça. Tem remédios paliativos, mas não cura a causa da fibromialgia, porque ela é uma doença altamente somatizante. Então, a nossa alma é esse lugar aí. É o lugar onde nós temos as marcas, onde nós temos as coisas boas que ficam e também as marcas ruins. As coisas boas, ok, vai te impulsionar para um futuro maravilhoso, para um presente bom. As coisas ruins, se não forem elaboradas ou pela palavra de Deus, pela oração, pelo entendimento da palavra, pelo trabalhar do Espírito na nossa vida, ou por uma terapia bem feita, pode te marcar e pode também te paralisar. Então, por que a alma curada, a alma sarada, ela traz para você muitos benefícios de um caminho diferente? Quer ver uma coisa, pastor? Não sei se você concorda comigo.
é fácil diferenciar também o espírito da alma. Quando a gente vai para um culto, é muito difícil, quando você ouve uma pregação, até uma música mesmo, ungida, é muito difícil você não ser tocado pelo Espírito de Deus, né? Você sente a presença de Deus ali no culto, isso é o teu espírito que te liga, é essa faculdade que transcende, que busca algo para além dessa terra. Aí ali parece que está tudo maravilhoso no culto, aquela presença no seu coração, depois, só que a alma está ferida, a alma não está bem. Então, quando você chega em casa, se você tem uma trava, se você tem alguma coisa que precisava resolver, você volta de novo para aquele mesmo lugar. Você não consegue ser uma mãe afetiva, não consegue ser um pai que fale com o filho de forma harmônica, de forma carinhosa, porque tem alguma coisa na alma que está marcada ali. E eu sei bem o que é isso, porque eu convivi com um pai alcoólatra. Pastora, a senhora me dá Oi. só uma licença para eu dar uma palavrinha Pois aqui não. para os irmãos. Pois. Gente, não se preocupem em anotar tudo o que a pastora está falando. Primeiro que vocês não vão dar conta de anotar tudo. E vocês vão perder muita coisa que o Espírito Santo vai estar falando para vocês. Tá? Então, esqueçam as canetas, esqueçam os papéis, recebam no Espírito que Deus vai estar ministrando. Depois, eu vou baixar essa aula dela, passo o link para vocês assistirem com calma, tá bom? Mais importante do que anotar no papel é deixar aqui, ó, a palavra gravada aqui no nosso coração. Então, relaxa, ok? E recebe no Espírito que a pastora, o que o Espírito Santo está ministrando através dela, que é muito importante. Tá bom? Desculpa, pastora. Pode ficar aí, pastor. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a nossa alma é gerenciar pensamentos. É uma coisa que a gente pensa assim, como eu vou fazer isso, pastora? Gerenciar pensamento. Pensamento, até o ato de pensar em não pensar, já é um pensamento. Então, que coisa difícil é essa, né? E o pensamento, ela é uma função complexa da nossa inteligência. Para você gerar ou para você ter... Oi, pastora! Tudo bem, pastora Gláucia? Que bom te ver. Para você formular um pensamento, você tem... É uma formação multifocal. Você tem os estímulos externos, aquilo que você vê no seu entorno, os estímulos internos, aquilo que você já tem dentro de você. E o que você tem dentro de você, eu não estou falando de você puro, porque todos nós trazemos uma bagagem de pai e de mãe. Olha, eu estou dizendo para você, eu tive um pai alcoólatra, que me batia por qualquer coisa. Eu sempre fui uma menina comportada, mas eu apanhava sem saber por que eu estava apanhando. Então, quando eu cresci, eu tinha muita raiva do meu pai. E o meu pai era um cristão. Então, olha como é que minha alma era marcada. Então, o pensamento ele é formado pelos estímulos externos e pelos internos também. Então, o que você pensa e aquilo que é produzido é através de sensações, de desejos, daquilo que você vê, tudo isso forma um pensamento, né? E hoje, na sociedade que nós estamos vivendo, com tantas informações, com tantos bombardeios nas mentes, nós temos o Dr. Augusto Cury, ele identificou o SPA, que é chamado Síndrome do Pensamento Acelerado, né? O que é isso? É pelo excesso de informações, excesso de estímulo audiovisual, as pessoas ficarem horas conectadas, o sistema iTouch que você passa de uma hora para outra, isso mudou a forma das pessoas pensarem hoje. Essa síndrome é uma síndrome que é moderna, é da agora, porque o excesso de informação, o excesso de coisa que você visualiza vai fazendo com que o seu cérebro comece a ser estimulado de uma forma, e aí quando você vê, você não tem mais controle sobre os seus pensamentos. Você quer parar de pensar e não consegue, e um pensamento vai entrando no outro de uma forma acelerada, e aí nós temos hoje, por que nós temos hoje tantos TDAHs, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? O que é isso? É o pensamento muito acelerado, a criança com muito estímulo, ela não consegue ter foco,
aí precisa de tomar um remédio, precisa de fazer terapia para conseguir ter foco. Tudo isso está ligado a essa coisa maravilhosa que nós temos aqui chamada mente, né? Então, os pensamentos eles são formados dessa forma. Excesso de televisão, a urbanização, isso tudo leva você também a uma outra coisa que nos atrapalha muito, é a falta do sono. Quando nós temos os pensamentos muito acelerados, ou quando nós temos muita informação no nosso dia, a nossa mente tem a tendência de, quando você vai dormir, por mais que você esteja cansado, a sua mente não descansa. Você sabia que nós descansamos quando o nosso sono, que é chamado sono REM, aquele sono profundo, que é quando você sonha, nossa mente só dá uma arejada nesse momento aí, porque a mente ela não para, nem mesmo quando você está dormindo. Mas quando a sua vida está mais ou menos equilibrada e você consegue baixar o estresse, aí você consegue dormir. Na hora que você dorme, o que acontece? Há uma regulação nos neurotransmissores e seu cérebro vai liberando os hormônios de forma que o seu corpo precisa. Quer ver um hormônio que nós não podemos liberar demais, que ele vai trazer um monte de coisa para o nosso corpo, um monte de doença? É o cortisol. E o cortisol ele é liberado quando você não consegue relaxar, quando você não consegue descansar e quando você não consegue desacelerar seus pensamentos. Então, olha a importância de você gerenciar o pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses que tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, né? Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, hoje nós estamos ocupando, a sociedade moderna levou os jovens, os adolescentes e os adultos também a ocupar muito a mente com coisas que não edificam, com coisas que não faz bem, com notícias ruins, com coisa que acelera o nosso pensamento. Então, o SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, tem a ver, a fonte dela é o excesso de estímulo visual, o excesso de estímulo sonoro, as pessoas nos grandes centros, nas grandes cidades, ou que trabalham muito em muito barulho, às vezes, quando ela deita para dormir, está muito cansada, mas ela tem um sono que não é reparador, ela não chega a dormir profundamente, e aí, no outro dia, ela acorda com aquela sensação de que não descansou. Dormi a noite inteira, mas estou cansado. É porque o cérebro não está passando por aquele processo de limpeza. É como se ele fizesse uma purificação no nosso organismo. Ele regula, ele dosa a quantidade de cortisol, de serotonina, de endorfina, dos hormônios transmissores, dos neurotransmissores e dos hormônios do prazer, que a serotonina, a ocitocina são hormônios do prazer. Então, isso acontece da regulação quando nós dormimos. Então, em nome de Jesus, se você está perdendo o sono, eu quero profetizar na sua vida o Salmo 2, em paz deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Você precisa dormir para o teu cérebro fazer uma faxina. Isso te ajuda também a desacelerar os pensamentos, porque o pensamento acelerado ele leva à ansiedade. A ansiedade pode evoluir para uma síndrome de pânico e depressões, porque essas doenças elas estão todas meio que conectadas umas às outras, né? Então, o que mais que traz o pensamento acelerado? O isolamento físico proveniente da internet, dos computadores, o excesso de atividade, compromisso, né? A competição predatória no mundo competitivo. Agora, eu creio que parece que o Covid ele veio dar assim, uma paralisada, porque não sei se você pensa como eu, pastor, mas parece que acabou a competição, né? Parece que não dá mais para competir, que nós estamos meio que, né, parados agora. Mas a competição predatória, que se exige muito das mulheres, correr em casa, cuidar de filhos, correr na empresa, fazer pós-graduação, corre para aqui, corre para ali. O excesso tem feito isso, tem brotado, feito com que as mentes ficam atordoadas, os pensamentos acelerados, e fica bem difícil de não vir através daí outras doenças, né? Então, Filipenses 4:8 fala esse texto aí que eu falei, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E como eu disse que nós temos que gerenciar pensamento, como é que você gerencia pensamento? O que você coloca para dentro.
se eu medito na palavra de Deus, se eu ouço hinos abençoados, se eu converso com pessoas das coisas de Deus, se o meu círculo de conversa é de coisas que Deus está fazendo. Por exemplo, eu sei que muitos de vocês estão num campo difícil, um campo missionário, vocês estão lidando com culturas difíceis, com barreiras à pregação do evangelho, mas uma coisa eu tenho certeza, vocês veem mais do que nós que estamos aqui no Ocidente e que temos liberdade de culto, vocês veem todos os dias a operação dos milagres de Deus na vida de pessoas. É ou não é verdade? Então, isso traz para a sua alma, para o seu pensamento, para a sua mente um refrigério. É isso que ocorre conosco que conhecemos a Jesus e que temos a presença do Espírito Santo em nós. Então, a síndrome, quais são para você? Depois eu vou passar para o pastor, tá? Esses slides para vocês terem. Quais são os sintomas da síndrome do pensamento acelerado? Déficit de concentração. Se você está começando a esquecer as coisas, saiba que esse é um mecanismo da sua mente, um mecanismo de escape. Quando você joga muita coisa na sua mente, a sua mente tem a tendência de esquecer. É um mecanismo que ela tem de se proteger a si mesmo, porque é tanta coisa que você está colocando que ela bloqueia, paralisa. Você vai esquecer alguma coisa importante, coisa que você não poderia esquecer, você vai começar a esquecer. Aí você pensa que está com déficit de memória, mas não é déficit de memória. É um mecanismo de escape que a sua mente tem, porque você está colocando muita coisa nela, tá? Intolerância à contrariedade, se você está muito irritadiço, se você não tem paciência com nada, se você explode por qualquer coisa, isso é um sinal do pensamento acelerado. Flutuação emocional. De manhã está muito bem, à tarde está muito ruim, ou o contrário, oscila. Na mesma hora que você está bom, seu humor já mudou. Não sendo um transtorno de personalidade, que é o borderline ou bipolaridade, isso tem a ver com pensamento acelerado, com excesso de carga mental, né? Inquietação, irritabilidade, fadiga excessiva, sono não reparador, grande cansaço ao despertar e doenças somatizantes, como dores de cabeça, dores musculares. Tudo isso tem a ver com isso aqui, com a forma como nós estamos gerenciando ou não os nossos pensamentos e vamos deixando com que a ansiedade entre, né? Muitas vezes o nosso corpo grita e nós não percebemos esses sintomas, né? Não nos percebemos. É importante você se perceber como você está, né? Como você está com seus pensamentos, como você está com seu sono, como você está com seu humor. Perceba como você está. Isso é importante. Muitas vezes nós vamos com aquela atividade. Uma coisa importante, queridos, que eu gosto de falar para os meus alunos, para os meus irmãos, para a minha igreja, eu estava pregando essa semana sobre o segundo e grande mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Esse mandamento, ele só é possível ser cumprido por você se você se ama. Sabia que tem pessoas que elas se doam tanto que elas não cuidam de si? Mesmo você aí no campo missionário, com todas as dificuldades que você tem, que eu sei que não é fácil, mas você precisa cuidar de você. Você precisa se amar. Você não pode se entregar total, porque você não vai ter condição de fazer pelo outro se você não estiver fazendo para você mesmo. Entende? Essa é a regra de diamante. Sabe aquele aviso que tem no avião? Em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você, para depois você ajudar crianças e assim por diante. Esse é o princípio do segundo grande mandamento. Amar ao próximo como a ti significa gostar de si, significa cuidar de si, perceber como você está. Não tenha medo de se conhecer, né? Admitir quem você é, nas suas fraquezas, é o primeiro passo para a cura da alma. É bem difícil, às vezes. Nós, muitas vezes, nos colocamos como uma fortaleza e vamos fazendo, vamos cuidando, porque, na verdade, às vezes, a gente esconde alguma coisa que a gente precisa resolver aqui.
né? Isso acontece muito. Eu pego muita gente assim. E nós, líderes, pastores, eu sei que nós somos tentados todos os dias a ir muito além das nossas forças, a fazer sempre um pouco mais. E, às vezes, nós estamos fazendo por nós mesmos. Deus não está pedindo de nós aquele além do que a gente dá conta. Sabe, o Salomão já diz, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Se a Bíblia diz para você fazer conforme as tuas forças, é porque tem um nível que talvez você queira fazer que você não vai conseguir. Ok? Então, esse é o primeiro ponto dessa aula. E aí, as feridas da alma mais comuns que eu queria falar com vocês agora. Rejeição. E aí eu queria ler com vocês Juízes, capítulo 11, né, versículo 1. Tem uma história de Jefté, né, bem interessante, que ele foi rejeitado pelos seus irmãos, né? Jefté era um homem valente, um guerreiro gileadita, né? Só que o texto diz, Juízes capítulo 11, que ele era filho de uma prostituta. E a mulher de Gileade deu outros filhos, e quando esses filhos eram grandes, expulsou ele de casa, dizendo assim, ó, você não vai herdar conosco, porque você é filho de outra mulher. E aí Jefté sai, vai embora da casa do pai dele, dos seus meio-irmãos, irmãos por parte de pai, né? E ali, o que acontece? Ele se junta com homens levianos. Você vai ler depois Juízes, capítulo 11, você vai ver isso. Ele se junta com homens levianos. Essa é uma tendência de quem tem a ferida da alma da rejeição. Porque os levianos, eles vão aceitar qualquer coisa, né? Eram homens, o que nós conhecemos hoje de bagunça, que não tem medo de nada, não quer nada com a vida, não quer nada com responsabilidade. Era esse tipo de homem que Jefté se juntou, né? Porque esse tipo de pessoa acolhe. Você está ferido, você vai falar, ele vai acolher a sua ferida, vai dizer, é isso mesmo, esse pessoal não presta, né? Expulsou você. E olha que interessante como é que a rejeição ela afeta diretamente a alma. O texto mostra um homem guerreiro. Ele tinha um talento dado pelo próprio Deus. Ele era guerreiro. Mas ele esquece isso. Ele esquece isso, se junta com homens levianos. Só que depois Israel precisava lá vencer uma guerra. E lembram, né? A classificação. O que Deus colocou para Jefté, esse é o primeiro ponto que você precisa colocar para o seu coração. Quais foram as características e os dons e os talentos que Deus te deu? Aqui, olha, o texto está dizendo que ele era filho de prostituta, só que Deus nunca olha para você nem para ninguém desta forma. Os próprios talentos que Jefté tinha, foi Deus que deu para ele, a habilidade de ser guerreiro, né? Era o talento dele. O talento de Jefté era ser guerreiro. Mas os irmãos o classificaram como um filho de prostituta e ele saiu e se juntou com homens levianos. E aí Israel precisava de um guerreiro e manda chamar Jefté. E aí ele fala com o povo judeu, assim, com os anciãos lá de Israel, mas por que vocês vêm me chamar agora? Vocês não... A família dele precisou, né? O pai dele precisou. Por que vocês vieram me chamar agora, né? Olha a rejeição aí. E nesse momento em que Jefté é chamado para voltar ao seu ofício ou para vencer aquela guerra, ele tinha duas opções. Continuar dando vazão a essa rejeição ou perdoar e voltar. Então, a rejeição é um espírito terrível, porque ele faz com que muitos outros venham. A rejeição faz com que a pessoa anule o seu talento, faz com que a pessoa não olhe para ela de acordo com a identidade que Deus dá para ela, né? Então, a rejeição ela precisa de cura, precisa ser curada. Essa é uma ferida da alma que dói muito, dói muito. E a pessoa rejeitada, normalmente, ela é difícil de relacionar e é difícil também de agradá-la, porque tudo que você dá ou oferece ainda é pouco, ainda se torna pouco, porque é como se não preenchesse, porque ela fica ali naquela dor, ela fica ali naquele lugar. Eu fui rejeitado.
e não consegue olhar para o potencial que ela tem, para o dom que Deus deu para ela, né? E fica muitas vezes presa ali. Essa é uma ferida da alma difícil. Jefité, ele teve a oportunidade, ainda bem que ele aproveitou a oportunidade. Naquela hora que ele aproveita a oportunidade, uma coisa acontece. Ele perdoa os irmãos que o expulsaram. Ele perdoa o próprio pai que não fez nada quando ele foi expulso, né? Expulso de casa. E esse é um ponto muito importante. Como é que nós vamos lidar com a rejeição? Primeira coisa, a palavra de Deus fala para nós no Salmo 139, versículo 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Eu gosto muito de dizer para você que está escutando essa aula e ouvindo falar das feridas da alma, que a história que Deus escreve para cada ser humano lá no ventre, quando é aquela substância ainda informe, é uma história diferente de muitas que a gente vê aqui quando a pessoa cresce. Ah, pastora, mas tudo bem, ele teve o pai assim, ele teve a mãe assim, como eu que tive um pai alcoólatra. Mas o importante é nós sabermos que cada uma dessas vidas, que principalmente vocês estão cuidando, é super importante você mencionar para ela que a identidade dela e a história determinada por Deus para ela não é essa história de fracasso, de tragédia que ela está vivendo agora, é outra, é outra. Cada um dos meus dias foram sendo escrito e determinado. Você acha que Deus determina a maldição para um bebê lá no ventre da mãe? De forma alguma. De forma alguma. Deus sempre dá, quando a criança está sendo gestada, dons, talentos, temperamentos. Nós já nascemos com habilidades, nós já nascemos com a forma de ser, com o jeito de ser maravilhoso, cada um diferente do outro, né? E Jefité, ele enfrentou isso aí. Então, toda vez que você for lidar com uma pessoa com raiz de rejeição, leia para ela o Salmo 139, versículo 14 a 16, que ali vai falar sobre a forma como Deus vê, a história que Deus escreve. Então, como curar uma raiz de rejeição? Primeira coisa, desconfie da autocrítica. Toda pessoa que se sente rejeitada, ela se critica automaticamente. Ela mesmo já classifica ela de impossibilitada, de fraca em determinadas áreas, que determinadas coisas não é para ela fazer. Então, desconfie da sua autocrítica. Se você está se cobrando demais, se criticando demais, faça aí, eu quero, é um exercício que eu sempre peço, faça uma lista daquilo que você é duro demais com você. A pessoa rejeitada, ela se torna dura consigo mesma. Ela se cobra demais, ela cobra perfeição, ela cobra fazer certo, ela cobra não errar, porque ela foi rejeitada. Faça uma listinha aí. Tem alguma coisa que você é duro demais com você mesmo? Você precisa, assim, ser mais tranquilo com você? Você precisa relaxar um pouco? Que você precisa, assim, deixar um pouco de lado algumas coisas para não te prejudicar tanto a você mesmo? Porque, às vezes, você está sendo prejudicado por outro, mas a raiz de rejeição, ela faz com que a própria pessoa se prejudique. Então, faça essa lista. Renove a sua autoestima. Qual o valor que você tem? Como é que eu renovo a minha autoestima? Pergunta para você mesmo o seguinte: o que as pessoas costumam valorizar em você? Uma vez eu tinha um paciente muito com a autoestima muito baixa, se sentindo muito rejeitado, e eu pedi para ele assim: vamos fazer uma lista do que é que as pessoas gostam em você. Não é que deu uma lista enorme e ele ficou surpreso. Nem ele percebia, porque a raiz de rejeição não deixa a pessoa perceber o valor que ela tem, entende? Então, quando eu peço assim, faça uma lista daquilo que as pessoas gostam em você. A pessoa fica surpresa. Minha mãe fala isso, meu tio fala isso, meu amigo fala isso, o pastor da igreja fala isso, minha colega fala isso. E aí ele vai se surpreendendo com aquilo que ele tem de valor e que as pessoas valorizam, mas que ele próprio não valoriza. Olha como que a raiz de rejeição é uma coisa terrível, difícil, não é? Ela nos paralisa, ela não nos deixa avançar. Então, faça essa lista
e depois faça uma lista com 5 características suas que você possui, que você gosta em você. Se eu perguntasse a você, pastor Beethoven, o que você faz ou o que você tem em você que você gosta, que você faz e gosta, que é importante para você? Você ia me dizer algumas coisas. Eu tenho algumas coisas que eu faço e gosto. Isso aqui que eu estou fazendo para vocês. Falando da palavra de Deus, mesclando um pouco da psicologia, mas respaldando tudo com a palavra, né? Porque a palavra é maior do que a psicologia, está acima da psicologia. Então, isso é maravilhoso. Eu amo fazer isso. Isso é uma característica. E eu achava que eu não podia fazer isso, tá, pastor? Eu achava que eu não podia fazer isso. Eu fui só por Deus mesmo, para eu estar hoje dando aula, atendendo, falando com vocês, pregando a palavra no púlpito, ensinando a igreja, só pelo Senhor. Deus já tinha me dado o dom na adolescência, mas eu dizia, não, isso não é para mim, eu não posso, porque eu fui criada debaixo daquele estilo, não fala nada. A visita chegava, vá para o quarto. Quando você faz isso com uma criança, você tira a autoestima dela, você tira o valor dela. Então, a raiz de rejeição, muitas vezes, ela vem daí. Então, faça uma listinha de 5 coisas que você faz, que você aprecia e de que as pessoas fazem e que as pessoas dizem que você faz bem. Com certeza, você tem aí 1, 2, 3 ou mais coisas que você faz bem. Mas a quem é rejeitado não se vê desta forma, né? Isso é uma parte importante da autoimagem. Eu era uma pessoa, como eu era muito baixa estima, eu era muito preocupada. Que roupa que eu vou? Como eu vou me vestir? É claro que essa preocupação toda mulher tem, mas era uma coisa extrema, porque tudo eu achava que não estava bom, tudo eu achava que o que as pessoas iam pensar, entende? Olha como é que isso prejudica a alma da gente. Como eu fui curada por Deus, irmãos? Como eu fui curada por Deus? Eu estar aqui hoje falando para vocês é sinal de cura, é um milagre. Eu era uma pessoa que eu não falava, eu não sabia nem gesticular com a minha mão, de tão tímida que eu era. E Deus já tinha me dado o dom da palavra. Mas se eu não fosse curada na minha alma, talvez eu estivesse hoje com a cabeça no buraco e não estivesse falando, né? Então, como curar a raiz da rejeição? A outra ferida da alma, muito, muito, muito em voga e muito visível assim, que dá para a gente falar, é a baixa autoestima. É o valor que você dá a você mesmo, né? Como é que vem a baixa estima? Normalmente, ela vem na nossa infância. A criança, o adolescente, ele tem necessidade de ser valorizado e elogiado. Não é, por exemplo, hoje, que eu vejo muitos pais errando, que eles saem do centro e colocam a criança no centro. Isso é uma inversão de valores. Sabe aquela coisa, pastor? Você chega na mesa com uma criança, hoje eu vejo, e eu moro num bairro assim de classe média alta, então eu vejo muito isso. Chego com a criança, eu quero sentar aqui, eu não quero comer isso. Você está psicologicamente estragando a estima do seu filho. Você está botando ele, aí você não está botando ele para baixo, não, mas você está botando ele tão alto que ele vai achar que o mundo gira no entorno dele. Aí você está criando um narcisista, uma pessoa que acha que tudo tem que vir na mão dele assim, a hora que ele quer e do jeito que ele quer. Não é isso. Mas, por exemplo, uma criança pequena, até que ela não chegue na adolescência, chegou na mesa, meu filho, senta aqui. Nós vamos comer, principalmente se a grana está curta, né? Nós vamos comer hoje isso aqui. A criança tem que comer o que os pais vão comer. É claro que, na medida que ela vai apurando o gosto, se tem um cardápio para escolher, você vai deixar a criança escolher. Mas, por exemplo, se a família toda só tem aquilo ali para comer, vamos comer isso aqui, guardadas as devidas proporções do que ele gosta. Isso vai estruturando a personalidade da criança. Agora, quando não tem direito a nada, quando a visita chega como eu tenho que esconder no quarto, eu pensava assim, quem eu sou? Sabe essa pergunta, pastor? Outro dia eu perguntei para um senhor de 59 anos, quem é você? Quem é o fulano de tal? Ele abaixou a cabeça e disse assim, eu não sei responder essa pergunta, doutora. Olha, me deu uma dor no coração, porque eu me vi há anos atrás, entende?
Porque a baixa estima é isso, o pai que não deixa a criança falar, que não deixa a criança se expressar. Normalmente, a raiz da baixa estima vem... Olha, o texto de Efésios, capítulo 6, que diz assim, vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Admoestação, criar-os na doutrina, significa, no grego, pastor, eu fiquei impressionado o dia que eu vi a tradução desse texto, significa fazer florescer, ou seja, ressaltar os talentos que essa criança tem, que Deus já deu para ele, né? Eu fico vendo meus filhos, eu tenho 3 filhos, graças a Deus pude criar diferente do que eu fui criada, e fico vendo a aptidão deles, o talento deles, e até a abertura mesmo para o reino de Deus. Nunca precisei forçar o evangelho para os meus filhos, todos pediram para se batizar, todos fizeram espontaneamente, porque estava ali dentro deles aquilo, né? Então, olha como é que é importante, a autoestima vem daí, né? Muitas vezes, mulheres que convivem com maridos que as criticam, né? A baixa estima vem daí também. Às vezes, mulheres até bonitas que se sentem feias, porque tem um marido que nunca... Só tem crítica. Isso faz com que o valor que você dá a você mesmo, ele fica meio que zerado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Parta do princípio. Se você não tem elogio em casa, se você não foi elogiado quando criança, eu não tenho como fazer aqui com você agora a terapia, né? Mas você tem como, né, pedir ao Senhor e o Espírito Santo que ajude você a se ver. E deixa eu dizer para você, você tem muito valor para Deus. Jefité, filho de prostituta, Deus nunca rotulou ele assim, nunca. Deus não olha para você no currículo e nem na família que você nasceu. Deus olha para você no potencial que ele mesmo colocou como sendo filho dele, criado imagem e semelhança dele. E ser criado imagem e semelhança de Deus significa ter capacidade de expressar tanto espiritualmente como moralmente e emocionalmente as características do próprio Deus. Elas foram perdidas em Adão, mas elas foram alcançadas novamente em Jesus na cruz. E você é filho dele, você aceitou Jesus, então não aceite baixa estima na sua vida. Você tem um potencial maravilhoso para Deus. É assim que Deus te vê. Coloque esse potencial. Eu tinha um comportamento assim, pastor. Eu ia a determinados lugares, mas quando me chamavam para ir num lugar maior, com mais pessoas para pregar, eu falava assim, não vou, não posso. Até o dia que o Espírito Santo começou a me cobrar isso. Por que você não pode? Você vai dizer, você vai pregar a minha palavra. A palavra é a mesma que você prega lá na favela, lá no alto do morro, você vai pregar nesse lugar também. Claro que você pode até usar uma linguagem diferente, mas é a mesma. Então, eu fui colocando aquilo no meu coração e fui fazendo lá a minha terapia também. Hoje eu vou a qualquer lugar. Vou, porque eu sei em quem tenho crido, sei o que Deus me deu, sei o que o Espírito Santo pode fazer, então eu vou. Então, a baixa estima, saiba que você tem valor para Deus. Pastora, mas meu marido não me valoriza. Ok, olhe para Deus, sabe? E comece a dizer para ele também, eu não sou isso que você está falando. Não, eu não sou isso. Eu não sou isso porque eu sou assim. Eu tenho outro valor. Isso é importante, porque a pessoa que gosta de botar o outro para baixo, às vezes ele usa palavras depreciativas, palavras que te marcam, palavras que te ferem, né? Então, a baixa estima, ela pode ocasionar sentimento de desvalor, sensação de ansiedade e sensação de incapacidade. Essas 3 coisas, ó. Desvalor, ansiedade e incapacidade. E o pânico, pastor, os estudos mostram para nós a síndrome do pânico. Quando você vai estudar a vida da pessoa que está em pânico, normalmente vem de pensamento acelerado, vem de ansiedade. Mas aquele pânico, a sensação de que vai morrer mesmo, aquela fobia horrível, do último grau, normalmente, quando você estuda a vida da pessoa, analisa a vida da pessoa, ela tem uma raiz em 3 coisas, que a gente chama de 3D. Sensação de desamor, sensação de desvalor e sensação, desamor, desvalor, esqueci o último. São 3D.
Então, isso já está na pessoa. O pânico, normalmente, ele starta quando você tem uma situação difícil. Quando você passa por algo difícil, quando você passa por uma perda, quando você passa por alguma pressão muito forte, starta o pânico. Mas, muitas vezes, o pânico é startado por um registro mental que você tem desde a sua infância. Desde a sua infância. E hoje, pastor, isso é tão interessante. Olha só, a Bíblia diz em Provérbios assim, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. A palavra menino, no hebraico, significa desde da gestação, o embrião, significa o feto. Olha que coisa importante. E sabe o que a ciência moderna mostra para nós? Existe uma memória chamada memória genética. A criança, quando ela é gestada, aos 3 meses, ela começa a registrar na sua memória periférica os primeiros estímulos que ela sente. Se a mãe tem uma gravidez tranquila, essa criança começa a registrar liberação de ocitocina, liberação de serotonina, e ela vai registrando na alma dela e na mente dela. Sensação boa, agradável. Se a mãe está sempre sob pressão, se a mãe está sempre correndo, sempre com pensamento acelerado, essa criança vai recebendo os estímulos dos hormônios estressores e a mente dela vai registrando. Então, olha que coisa linda que é a palavra de Deus, pastor. Instruir o menino gestacional, está falando aí, como é que a mãe instrui essa gravidez que é desejada, que é esperada, esse pai que conversa com essa criança no ventre. Olha que coisa linda, eu fui avó agora e eu orientava muito a minha filha, falava, fique calma, eu não quero você estressada nessa gravidez, diminui seu ritmo de trabalho, porque eu quero um neto abençoado e feliz. E nasceu, o Lucas está com 8 meses. É uma criança maravilhosa. Ele começa a ouvir a música, já começa a fazer assim com a mão, é como se estivesse louvando e adorando. Então, olha que importante você entender esse conceito de onde vem o desamor, o desvalor e a sensação de incapacidade. Não aceite o rótulo dado por seu pai, por sua família, por seus colegas, não. Pelo seu histórico, por onde você nasceu, não. Pela sua conta bancária. Não aceite esse rótulo. Deus nos chamou para um reino. Eu e você fazemos parte de um reino. E a Bíblia diz, Pedro diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Você sabe o potencial disso? É o que você está fazendo aí nesse campo missionário. Vai morrer, a guerra vai acabar, não sei o quê, mas você vai e salva a vida. Você vai com uma palavra e o coração é impactado por essa palavra e transforma. Só a eternidade é que vai mostrar o valor do que você, intercessor, missionário, está fazendo aí. Mas não deixa a baixa estima te alcançar, não. Se você está lidando com alguém assim, esta palavra vai te ajudar, né? Sensação de incapacidade, ou seja, as enfermidades da alma. Isaías 53, 4 e 5, já falei, já li para vocês em Mateus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. A autoestima traz equilíbrio. Ainda tenho quanto tempo, pastor? Pastor, tem quanto tempo? Pastor, a senhora tem mais um quê? Bom, vamos 30 minutos, né? Vocês estão com pressa, gente? Vocês estão com sono? Não, né? Se eles quiserem perguntar agora, é bom, porque aí desperta eles, daí eu volto. Tá. Alguém tem alguma pergunta dentro de tudo isso que a pastora já falou aqui para nós? A Cristina falou que não, a Lisandra não está com sono, a Cristina também falou que não está com sono. Está sendo muito gratificante. Vocês Oi, têm alguma cara. pergunta, gente? Alguma pergunta assim, mais direta para a pastora? Pode fazer. Uma pessoa que se sente depressiva porque foi criada com um pai que queria que ela sempre ficasse calada e uma mãe que falava, fica quieta, engole o choro. E hoje ela está depressiva, ela sente que isso é um pouco do resultado da depressão. O que fazer? Exatamente. Pois é, minha irmã. Aí precisava, por exemplo, porque a depressão, minha irmã, tem vários níveis, né? Se você está falando de uma depressão leve, é mais fácil. Se já é uma depressão que está de médio a alta,
aí não dá para curar só com a terapia, porque a depressão, os neurotransmissores já foram afetados, então precisa entrar com um remédio para ajudar a elevação aí dos neurotransmissores para a pessoa sair do quadro difícil, e aí a terapia dá jeito, certo? Mas, por exemplo, eu trouxe para vocês uma coisa mais ou menos mastigada, usando a palavra de Deus, que é a ferramenta que você pode usar aí para as pessoas ou para essa pessoa, sabe? Do valor que ela tem. Eu sei que ela ouviu isso ou foi criada assim como eu fui, mas eu fui curada por Deus, pelo envolvimento com as pessoas, pela família, por estudar, por buscar aquilo que eu gostava de fazer, eu fui sendo curada. Deixa eu dizer para você, é tão forte a marca, porque o que acontece também? Quando você fala que ela foi desde pequena e hoje ela está assim, tem um registro mental que fica, que a gente chama de esquema mental. E são vários esquemas, são esquemas mentais desadaptativos. Mas ela já identifica isso hoje, que veio de lá, é só você fazer para ela essas perguntas que eu fiz para você. O que você faz que você gosta de fazer? Você vai buscando nela os talentos que ela tem. O que você faz que as pessoas dizem que você faz bem, certo? Isso vai ajudando ela a ver que ela tem valor. Agora, se é uma depressão de médio para alto nível, não dá para curar sem o remédio. A depressão precisa de remédio. Eu já vi alguns irmãos que saíram de uma depressão com muita oração, mas hoje a depressão está atacando assim de uma forma tão forte que precisa de uma ajuda médica para funcionar aqui o que foi. Porque o que acontece? A depressão faz com que baixe muito o nível de lítio no sangue, de serotonina e de ocitocina, que é os hormônios do prazer. Então, a pessoa perde, é como se a vida ficasse cinza. Ela come por comer, ela toma banho, às vezes nem quer tomar, ela não quer sair do lugar, ela fica apática, é como se estivesse ali por estar. Ela perde a vontade pelas coisas normais da vida, ainda que seja um banho, que é uma coisa normal que você faz todo dia. A depressão grave, ela faz isso. Depressão de médio para nível grave faz isso. Então, precisa dessa ajuda médica. Mas, se é mais leve, se é baixa estima, como eu estava te falando, dá para você conversar com ela sobre esses pontos aqui, sobre a palavra de Deus, orar com essa pessoa. Não, você foi criada assim, mas quais os valores que você tem? O que você gosta? Quais são os seus talentos? Faz uma listinha aí. As pessoas se surpreendem com aquilo que elas podem fazer, que elas gostam de fazer, ou que elas já fazem, mas que os outros gostam dela e gostam do que ela faz. Isso ajuda a elevar a autoestima. Essa é uma tática assim, bem simples, que dá para vocês usarem aí, uma técnica, né, que ajuda. Porque não sei se deu para eu responder sua pergunta. Né? Sim, obrigada. Pastora, tem uma outra pergunta aqui que o Antônio Carlos escreveu aqui. A depressão leva à loucura? Pastor, normalmente, a loucura, eu não sei o que é, porque hoje a palavra loucura, ela é tão polarizada, pastor, que, né, teria que dar uma aula aqui para explicar, porque é o que se ele está falando, por exemplo, a esquizofrenia. Esquizofrenia é pensamentos delirantes, pensamentos fora da realidade, a pessoa cria uma outra realidade, né? Então, se é desse tipo de loucura que ele está falando, tem várias classificações, né? Mas, normalmente, não. A depressão, a tendência dela, por exemplo, um quadro de ansiedade alto pode levar à depressão. E a depressão pode fazer com que a pessoa fique nesse jogo, migrando de depressão para ansioso, de ansioso para deprimido, sabe? E aí nós temos os transtornos, por exemplo, os transtornos de personalidade, a bipolaridade. A pessoa tem um pico de euforia, um dia ela está alegre, sai, faz compra, faz um monte de coisa, depois ela cai numa depressão no outro dia. Até pelo fato de, às vezes, ter feito demais, comprado, feito coisas, falado muito, sabe? Então, ela oscila entre essas duas coisas. Isso é bipolaridade. O borderline, que é o chamado transtorno limítrofe, que a pessoa fica muito nas extremidades. Ela não consegue um equilíbrio. Também, mas esse é mais sério um pouco. A pessoa fica despersonificada. Ela normalmente não sabe classificar muito quem ela é.
Uma pessoa muito conhecida na mídia que teve esse transtorno, inclusive se suicidou, é a Winehouse, aquela cantora, aquela que se... Amy Winehouse. É a Amy Winehouse. Amy Winehouse, a cantora inglesa, isso. Ela tinha esse transtorno, né? E foi até o ponto, porque ele é um transtorno difícil demais de lidar. Ele precisa de remédio, ele precisa do acompanhamento sério com o psiquiatra e ele precisa de terapia, se possível, até 2 vezes por semana. E ele vem também dessas questões, por exemplo, a esquizofrenia. Como é que a esquizofrenia surge? Normalmente, o paciente esquizofrênico pode fazer uma análise na família dele, que ele é raro não ter na família dele alguém com as mesmas características. A esquizofrenia ela vem de uma linguagem dupla. Por exemplo, o pai tem uma linguagem, a mãe tem outra linguagem. O pai ama essa criança, trata a criança bem. Vamos supor, filho de pai separado. Aí ele vai para a casa da mãe, a mãe fala assim, seu pai não presta, seu pai é horroroso. A criança sente assim, mas meu pai me trata bem, eu amo meu pai. Quando ele chega na casa da mãe, a mãe está dizendo que o pai é um porcaria. Isso é uma linguagem dupla. Isso vai gerando na cabeça da criança, porque ela fica assim, quem eu ouço, quem está falando a verdade? Quem é verdadeiro? Isso vai criando 2 realidades na mente da criança. E aí, se isso for uma coisa aprofundada, reincidiva durante muitos anos, há uma grande tendência dessa criança fugir da realidade e criar uma outra realidade para ela aguentar aquela situação de duplicidade de um pai que é bom, mas que a mãe diz que ele não presta. Principalmente isso quando a criança é pequena, que está na formação da personalidade, entre 3, 4, 5, 6 até 7 aninhos, tá? Que é onde mais tem possibilidade de criar os esquemas disfuncionais e os transtornos. E hoje nós temos, né, muita questão com pai separado, padrasto, madrasta, e coisas difíceis, enteado junto, tem muita questão assim. Então, a loucura, se ele está classificando todos esses transtornos, há transtorno, sim. A ansiedade alta, por exemplo, se ela não for tratada e a pessoa fica ali tentando se segurar, tentando controlar seus pensamentos, tentando e não consegue, tem sudorese na mão e calafrios no corpo, isso pode chegar um momento que os neurotransmissores bagunçaram todo e ela começar a ir para um quadro depressivo, tá? Não sei também se eu respondi, pastor, a pergunta dele. Mas a depressão mesmo, o que classifica mais a depressão? É a apatia, é a pessoa perder a vontade por coisas simples que ela faz no dia a dia. Às vezes migra também de não comer nada para comer muito, às vezes acontece isso. Sono demais, se a pessoa dorme demais ou passa noites inteiras sem dormir também, pode acontecer. A depressão caminha aí nesses 2 polos também, dependendo do quadro, do que a pessoa vivenciou, tá? Então, depressão é doença. Muitas pessoas falam, ora mais, lê mais a Bíblia. Se é um nível baixo, está começando, isso tudo, se a pessoa dá conta de fazer, porque o depressivo grave, ele não dá conta. Ele não tem vontade de se levantar, entende? A gente como cristão, pastores e crentes evangélicos, a nomenclatura que a gente usa, eu acho, assim, no meu ponto de vista, eu acho que a gente ainda tem muito preconceito em relação a um tratamento ou uma terapia. Tem, pastor, né? A gente ainda tem muito, né? Então, assim, isso é muito difícil, porque a gente acha que a cura sempre vai vir com uma oração. Amém, a oração tem poder, mas a gente tem... Nos explica em relação a isso, pastora, por favor. Sim, pastor, e é incrível que não é só no meio evangélico, é a frase que eu mais ouço no meu consultório. Olha, eu estou falando de Rio de Janeiro, eu moro num bairro de classe média alta, tá? Na Barra da Tijuca, eu ouço quase todo dia que eu pego um paciente novo, doutora, eu estou muito mal de estar aqui, porque eu sempre achei que terapia é para maluco. É assim que eu ouço todo dia. Então, há um preconceito, porque você tem uma doença no corpo, você vai lá, o médico bate um raio-x, diz assim, você tem isso. Só que a mente adoece.
a mente adoece. E você acha que o corpo precisa de um remédio, mas a mente não precisa? Às vezes, a mente não precisa do remédio de imediato. Por isso, qualquer desses transtornos que eu falei, a não ser a depressão grave, de média a grave, não procure primeiro o médico, procure o psicólogo. Não estou puxando sardinha para minha lata, não. É porque as pessoas hoje querem medicalizar muito, muito, sabe? Está triste? Eu preciso de um remédio. Não. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Tristeza é passageira, é temporária. A depressão, ela fica, ela persiste e a pessoa não consegue sair do quadro, tá? É diferente. Mas há muito preconceito com relação a isso, pastor. Podemos orar pelo deprimido? Podemos. Mas você tem que entender o seguinte, é a afetação dos níveis de neurotransmissores. Então, isso só um remédio que vai ajudar. E um remédio com um psiquiatra que vai poder dar esse remédio. Não é qualquer médico, é só o psiquiatra. O remédio psiquiátrico, ele começa com pequenas dosagens e vai aumentando aos poucos, porque o cérebro não pode ter uma carga grande de remédio de uma vez. Vai indo aos poucos. Por isso, também, qualquer remédio psiquiátrico não tira também de uma vez. Você vai tirando aos pouquinhos, vai desmamando. E é 6 meses para fazer um desmame de um remédio para o cérebro, porque senão vai dar o efeito rebote, vai ter o mesmo efeito da abstinência. Então, existe esse preconceito, sim, mas olha, eu vou dizer para vocês, meus irmãos, a palavra de Deus me curou muito, mas uma terapia bem feita, e principalmente se você tem um psicólogo cristão que possa fazer, é bênção, porque o psicólogo cristão ele vai entender os dois lados, ele vai entender o espiritual e ele vai entender o emocional. E você vai ver grandes servos de Deus, por exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi precisava de uma terapia familiar. Se eu estivesse lá no reinado de Davi, se existisse a terapia naquele tempo, eu ia falar, Davi, olha o teu filho Absalão, tem 2 anos que ele está aí, você não quer nem falar com ele. Tudo bem, ele matou o irmão, mas você está dando mais brecha para vir a revolta, e foi o que aconteceu, né? Usurpou o trono. Isso é questão familiar. Eu digo, pastor, que o tempo não cura uma consciência culpada. Nós vamos ver na família patriarcal a reprodução de 3 até 4 gerações do mesmo erro. E isso é super interessante. Isso é da terapia sistêmica de família, mas a Bíblia comprova isso para nós e Deus não tirou isso da Bíblia. Abraão mente que Sara era sua mulher. 2 vezes. Isaac mente da mesma forma. Depois, Isaac e Rebeca faz uma cisão ali com os 2 filhos. Um filho engana o pai com muita mentira, com muito engodo, a ponto de um irmão querer matar o outro. Quando nós chegamos nos 12 lá já de Jacó, os 12 filhos, 8 se reúnem e tramam uma mentira, diz que havia matado o irmão, passa 24 anos de quando eles vêm de José até eles chegarem lá no Egito, 24 anos. Pastor, você concorda comigo que aquilo era um esquema terrível? Nenhum daqueles irmãos foi capaz de furar aquele bloqueio e dizer assim, vamos contar para o meu pai que nós matamos, não matamos José? De repente, José está vivo. Você concorda comigo que isso é um esquema dificílimo, terrível? E isso é familiar. Isso é reprodução, repetição do padrão disfuncional. Em 3 gerações, 4 gerações. Entende? Então, a terapia mostra isso para nós. A gente vai lá atrás, vou lá na sua avó, ver como é que foi sua avó. Porque aí o que acontece? Por exemplo, essa irmã que fez a pergunta sobre depressão. Os pais dela tratou dessa forma. Se ela for perguntar para os pais como os avós trataram os pais dela, ela vai ver que esses pais reproduziram com ela aquilo que os avós fizeram com eles. Então, quando eu faço isso, pastor, eu desconecto. Eu mostro para essa filha hoje que o pai dela maltratou ela, e maltratou porque ele foi mais maltratado ainda pelo avô. E isso faz com que ela libere essa mãe e esse pai que maltratou. Entende? Isso é uma das técnicas da terapia de família. É você deixar a sua história
no tempo que pertenceu. A gente não tira da memória o que nos aconteceu, mas a gente deixa no tempo que pertenceu. É isso que a Bíblia fala aqui. Nós somos nova criatura e as coisas velhas passaram. Passaram de que forma? Ficaram no passado. Você pode até lembrar, mas você não pode deixar que aquilo afete a sua vida hoje. Entende? Sim. Alguém tem alguma pergunta, gente? Já aproveitando já esse tempo para... Continuando aí nessa última linha, não teria que, então, se fazer uma quebra de... me fugiu a palavra agora. Maldição hereditária? Pastora, aí eu gosto de fazer uma... Obrigada pelo título, mas não sou pastora, não. Oi, Adriana. Tá bom, minha querida. Não, achei que perguntou. Tá. Então, Adriana, olha, o que ocorre? É uma maldição. A Bíblia não fala lá em Deuteronômio 6 que eu sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, né? Dos pais nos filhos, significa dentro deles. Não é que Deus quer jogar uma maldição nos filhos, é que Deus dá para os pais a oportunidade de cuidar desses filhos. Cuidando bem ou cuidando mal, vai estar neles a maldade, né? Então, olha que coisa interessante. Nisso aí, pastora, a gente chama... eu só faço uma diferenciação seguinte, maldição hereditária, para a gente não classificar como possessão maligna. Porque há maldição hereditária, que é tipo um demônio do álcool ou um demônio da prostituição, que vem daquela mãe, passa para aquela filha e vai até, né, para a neta, certo? Tem demônios, tem possessões malignas, mas tem coisas que não é maligna. Eu acabei de dar um exemplo para você de 3 famílias patriarcais, de onde formou e originou a nação judia: Abraão, Isaac e Jacó. A mentira prevaleceu nessas 3 gerações, a ponto de o último lá juntar 8 irmãos, falar que matou, fazer aquela trama toda para o pai e não romper esse bloqueio. O dia que eu li isso, eu falei assim, gente, passaram-se 24 anos, porque você concorda comigo, Jacó sentava naquela mesa ali e dizia, José gostava de comer isso aqui, meu filho morreu, era o filho amado, tudo bem que ele fazia deferência e preferência para ele abriu esse caminho também. Olha quanta coisa numa família, né? Que vai sendo classificada como maldição. É maldição mesmo, é maldito um pai que ama mais um filho porque foi o filho querido, o filho da velhice. Não. Se Deus nos der 10, nós temos que tratar os 10 da mesma forma. Só a correção tem que ser diferente, porque um vai ser mais difícil do que o outro. Mas o amor tem que ser o mesmo, entende? Mas Jacó fazia deferência. Então, isso abriu o caminho para que os irmãos também ficassem com ódio de José. Aí você vai dizer assim, pastor, aquilo era um plano de Deus. Você concorda comigo que José poderia ir para o Egito, ser primeiro-ministro do Egito, sem ter aquela trapaça toda? Aquela trapaça vem da família. A mentira, o engano, vem de Esaú e Jacó, engana o pai. Aí Jacó recebe lá, olha, várias vezes o que ele plantou do engano, ele foi enganado por Labão várias vezes, entende? Então, a quebra de maldição, muitas vezes ela vai vir, Adriana, dessa forma, de você ajudar uma neta a entender que a mãe dela está maltratando ela porque a avó dela tratou a mãe pior do que a mãe está tratando ela. Eu estou falando aqui, olha, de cadeira, eu disse, vocês ouviram eu falar que meu pai me batia muito porque era um alcoólatra. Meu pai hoje é uma bênção, ele aceitou Jesus, é um homem que tem o dom da cura, uma bênção, sabe? Mas meu pai, ele batia em mim e na minha irmã, meu pai apanhava com aquele chicote trançado de corda que batia nos cavalos lá na fazenda onde a mãe dele morava. Então, o que o meu pai fez ainda foi menos grave do que o que fizeram com ele. Só que eu fui entender isso no dia que eu fiz a psicologia. Eu tinha raiva do meu pai, tinha raiva. Não maltratava ele, não maltratava. Cuidava dele, fazia tudo como faço até hoje, mas eu tinha raiva. Eu nunca tive um link muito forte com meu pai, assim, olha, meu pai até hoje, para me dar um beijo, é meio estranho o beijo dele. Ele não consegue me beijar direito, ele não consegue me abraçar, porque foi um homem que nunca teve afeto, entende? E o dia que eu soube disso, Adriana, me libertou.
libertou minha alma, libertou minha mente, sabe? Eu fiquei tranquila, falei, agora eu entendo, eu não preciso carregar isso aqui, ó. Eu não fui amada pelo meu pai, mas eu tenho 3 filhos que me amam, eu tenho um marido que me ama, eu tenho uma igreja que me ama, não é verdade? E aí você vai... É como se você fosse anulando essas maldições, que é uma maldição. Mas então faça essa diferenciação entre possessão maligna, uma maldição diabólica, e de uma reprodução do padrão disfuncional, tá? Repetição do padrão errado que os nossos pais passaram para nós. Mais alguma coisa, pastor? Mais alguma pergunta? E aí, gente, mais alguma pergunta? Tudo Eu acho certinho. bom, assim, eles perguntarem, pastor, porque, por exemplo, eu tenho várias coisas ainda para trazer, mas eu acho que é mais pontual eu falar a necessidade, o que querem saber, né? Às vezes até do que... É claro que a palavra de Deus ela se aplica. Uhum. Pastor Beethoven, tem várias perguntas no chat. Isso. Muitas. Deixa eu ver. Pastora, tem uma Oi. pergunta aqui do irmão Antônio. A pessoa no estado de depressão, quando vai ao suicídio, ela vai para o inferno? Ô, irmão Antônio, essa é uma pergunta dificílima, mas nós não temos base nenhuma para julgar isso. Se fosse a pastora Naira que estivesse te dando essa aula, ela ia falar da experiência dela. E eu vou falar porque ela fala ao vivo, ela fala nas lives. A pastora Naira teve uma irmã que se suicidou. E essa irmã dela que se suicidou foi a irmã que levou ela para Jesus. Porque a pastora Naira foi para Jesus, acho que aos 13 anos, foi a irmã dela que levou. E, assim, nós não temos respaldo. É claro que, por exemplo, o índice de depressão e suicídio, uma coisa ligada à outra, é muito alto. Eu acho que está em torno de 50% das pessoas que se suicidam, elas têm uma característica depressiva ou está com isso aí bem adiantado, né? Mas eu e você e nem ninguém, nós temos a capacidade de julgar isso. Só o dia que nós chegarmos lá no céu é que nós vamos... Eu tenho até um livro que eu emprestei para a pastora Naira, e ele não está aqui comigo, senão eu poderia até mostrar ele para vocês, mas eu posso passar para o zap do pastor Beethoven e ele passa para vocês, tá? Eu emprestei ele para a pastora Naira. É um pastor brasileiro que lançou há uns 4 anos atrás um livro sobre isso, e ele traz todos os textos bíblicos, pastor, que não nos dá respaldo para afirmar isso, que a pessoa foi para o inferno. Não dá. Eu tenho um caso na minha família, pastor, que eu tinha um tio, casado com uma tia minha, que era um homem desviado da igreja, ele ia, voltava, e um dia nós estávamos orando na casa de uma tia, ele chegou. Ele era um homem muito ansioso, muito apavorado, e eu ouvi uma profecia ali, tinha uma mulher de Deus orando e falou assim: homem, volte, porque esta é a última oportunidade que eu estou lhe dando, certo? Volte, porque tem uma armadilha para você. E eu não sei se o meu tio teve oportunidade de voltar, entende? Mas eu sei que 15 dias depois dessa palavra que ele teve, ele trabalhava em fazenda, ele foi corrigir um serviço que um peão tinha feito para ele, que ele não gostou, mas ele era um homem muito nervoso, ele não tinha papas na língua para falar. Aquele peão estava com um punhalzinho desse tamanho. Matou meu tio aqui, ó, com um corte aqui na horta. Morreu sangrando, porque até pegar, sair dali, a primeira cidade estava a 100 quilômetros dali, ele morreu sangrando ali. Foi uma coisa terrível, deixou 4 filhos pequenos, minha tia já faleceu hoje, mas assim, eu não posso julgar. Acho que enquanto ele estava ali sangrando, se ele teve a oportunidade de pedir perdão a Deus, ele foi salvo, né? Então, não dá para fazer essa correlação nem julgar, tá, irmão Antônio? Pastora, tem uma pergunta aqui da Iris. Iris perguntou assim: quando uma pessoa está nesse quadro de ansiedade, como saber a hora de buscar a ajuda de um psicólogo? Ok.
A ansiedade, Iris, nós temos a ansiedade positiva e a negativa. A positiva é aquela que te leva a fazer coisa, a trabalhar, né? Arrumar coisa que às vezes está fora do lugar, entrar num projeto novo, né? Eu estou precisando de um pouco de ansiedade para escrever meu novo livro, que está ali no computador, eu não estou escrevendo, porque eu estou com muita coisa. Essa é uma ansiedade positiva. A ansiedade negativa, ela começa a prejudicar seu sono, pode começar a levar você para uma compulsão alimentar ou o contrário, a não comer, tá? E a pessoa normalmente começa a ter sudorese nas mãos, começa a ter suor frio, tá? Aí já é um nível bem mais avançado. Aí você já pode procurar um médico, tá? Você começa a ter boca seca, sabe? Isso é sinal de muito cortisol, muito estresse. Aquele sono que você dorme e acorda como se estivesse cansada, parece que não dormiu. Os pensamentos muito recorrentes. Você começa a fazer uma coisa, vai fazer outra, e esquece, começa a esquecer as coisas. Isso é um nível de ansiedade alto, tá? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Um santo remédio para a ansiedade. Exercício físico. Você vai liberar serotonina. Caminhada, corrida. Eu gosto de correr, mas eu não sou uma pessoa ansiosa, eu já fui. Já fui muito ansiosa, mas eu me controlei com a própria psicologia e exercício físico. O dia que eu não corro, eu tenho dificuldade. Quando eu passo 3 dias sem correr, eu tenho dificuldade. O exercício físico é um remédio para a ansiedade. É remédio. E tira também os alimentos energéticos. Muito café, muito mate, chá verde, para algumas pessoas ele faz isso também, ele acelera. Eu não posso tomar chá verde, tá? Coma maçã à noite, tá? Tira os estímulos 2 horas. Você sabe quanto tempo seu cérebro precisa para começar a relaxar? 2 horas. Tadinho de vocês. Hoje não vai relaxar tão cedo, né, pastor? Tá aí até esse horário, tadinho deles. 2 horas. Tira o estímulo, tira a luz, tira o celular. O nosso cérebro ele é tão sensível que até a entrada de uma mensagem, mesmo que você desligue o áudio do seu celular, o seu cérebro é capaz de captar. Você não sabia disso. Isso é neurociência, tá? Eu não durmo. Meu celular fica aqui no escritório, ó. Eu vou lá para o quarto. Eu nunca levo o celular para o quarto. Nunca, nunca, nunca. Eu desperto mesmo de manhã, acordo 5 horas da manhã mesmo, é hora de oração, então eu não levo, porque o cérebro faz essa conexão. Nosso cérebro ele é muito sensível. E se você tem ansiedade, você já tem uma propensão a ter esse cérebro agitado. Então, você precisa, às vezes, colocar antes... Porque quando você tira toda a luz, toda a claridade, o cérebro começa a liberar a melatonina. A melatonina é o hormônio indutor do sono. Ele só é produzido... Por que os nossos avós, meus avós que são da roça, dormiam 8 horas da noite? Não tinha luz elétrica, não tinha televisão, então terminava a luz do sol, jantava às 6 horas da tarde, o sol escurecia, no máximo 8 horas meus avós estavam dormindo. Hoje você dorme meia-noite, não sei o quê. Mas o nosso cérebro, para ele começar a relaxar e liberar melatonina, é 2 horas depois que você tira todos os estímulos. Então, mesmo que você não esteja com sono, tente relaxar num lugar escuro. Isso vai te ajudar. Uma coisa eu entrei na outra, né, pastor? De ansiedade para falar do sono. Mas está tudo... Tá ligado, né? Tá ligado uma coisa com a outra. Oi, Elisângela, fale. Pastora, eu tenho 2 perguntas, assim, uma dúvida que eu tenho. A primeira, quando a pastora falou ali sobre a questão de maldição, tirando a questão dos espíritos, né, que influenciam o comportamento. Pedro escreve na primeira carta dele, né, que o Senhor Jesus ele veio nos resgatar de uma vã maneira de viver que, por tradição, recebemos dos nossos pais. Seria isso, esses comportamentos que vão se repetindo de geração em geração? É essa tradição que, por herança, recebemos dos nossos pais? Não. A tradição que ele está falando aí é 1 Pedro quanto? Pode ser a tradição judaica. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Eu tenho que ver o contexto, porque talvez seja a tradução judaica.
Mas não deixa de ser coisas corruptivas. 1 Pedro, minha irmã, ou 2ª? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Resgatado o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Aquele que sem acepção de pessoa julga, segundo as obras, santidade na vida. Na verdade, aqui entra a tradição judaica, né? Sim, até porque prata e ouro, né, que fosse resgatado, o judeu considerava, né, que a riqueza era dom de Deus, era dádiva de Deus, né? Então, é mais nesse sentido. Mas, assim, quando eu estou falando, não é tradição, porque tradição fala de cultura, fala de costume, fala de tudo isso. O que eu estou falando é de emoções e registros mentais que, na nossa criação e no comportamento dos nossos pais, nós vamos introjetando, certo? E isso que é visitar a maldade dos pais nos filhos. Se eu tenho um pai alcoólatra, por exemplo, a tendência é que eu, como filho, eu vá reproduzir o comportamento do meu pai, com raras exceções, não. Se eu tenho um pai que bate na mãe, a tendência é que ele reproduza isso. Eu já tratei pessoa que ele disse, pastora, meu pai era um homem violento. Eu tinha ódio do meu pai. Mas depois que eu casei, eu estou reproduzindo as mesmas coisas com a minha esposa. Eu estou falando rispidamente. Outro dia eu quase soltei a mão na minha esposa. O que é isso? É esse comportamento que eu estou falando. A maldição aí é isso. São registros, são sensações, são figuras que ficam na nossa mente, que nós vamos presenciando, e principalmente quando é criança, você vai introjetando aquilo. Com raras exceções, a criança que foi criada num lar disfuncional, ela não vai ser disfuncional, com raríssimas exceções, tá? É claro que crescendo, passando por Jesus, passando pela palavra, nós vamos nos libertando, mas a tendência é que os filhos reproduzam o comportamento dos seus pais. Acho que E uma outra dúvida, assim, se pudesse depois a senhora compartilhar sobre esse livro que a senhora falou sobre a questão do suicídio, porque uma dúvida que eu sempre tive, a palavra ela afirma categoricamente, que aquele que tira a vida de outro, ou que comete o assassinato, né, ou a morte de alguém, esse não é do reino dos céus. Então, eu sempre pensei, eu tive a mentalidade que o suicídio é você tirar a própria vida, você não tira de outro, mas você tira a sua própria vida. Você toma uma decisão, é você que determina o seu tempo de vivência, certo? Então, eu acho que só inverte nessa questão de ou eu tiro a vida do outro, ou eu tiro a minha própria vida. Aí, isso se não se encaixa esse pensamento de não herdar no reino de Deus. Certo? Não encaixa, sabe por quê, Elisângela? Porque olha só a diferença. Eu tirar a vida do outro é motivado, muitas vezes, por um ódio, né, que eu criei dele, alguma coisa nesse sentido. Eu tirar a minha própria vida, de todos os casos, Elisângela, que a gente tem, assim, de suicídio, de todos, os que eu vi, os que eu trato, os depressivos, é tirar a dor que tem aqui dentro, que ele mesmo não sabe explicar, entende? É uma dor tão grande, e por ele não ter, às vezes, e às vezes até mesmo quem sabe o que é céu, o que é inferno como cristão, como a irmã da pastora Naira. Gente, ela era uma mulher que levou a pastora Naira para a igreja, entende? Então, é nesse sentido. E aí, você não está... E as pessoas, normalmente, quando faz isso, elas pedem perdão a Deus, sabe? É tipo assim, eu não consigo... Agora, se você voltar para a Bíblia, por exemplo, a ideação suicida, você vai ver grandes profetas da Bíblia com ideação suicida. Jonas, Elias... Senhor, tira minha vida, porque ficou só eu em Israel. Olha, todo mundo aí, Jezabel quer me matar agora. Tira minha vida. Ele não queria... O que Elias queria? Morrer. O suicida é o que motiva ele, é isso. Mas só que ele vai lá e faz. Entende? Então, a diferença, pastor, é que eu vejo assim, se eu tiro a tua vida, certo? Motivada por esse sentimento, ódio, raiva, ou um descontrole, o que for, eu tenho esse tempo para arrependimento. Se eu tiro a minha própria vida, qual o tempo que eu tenho para o arrependimento? Eu não sei, eu não posso te julgar,
Eu não posso julgar isso, nós não podemos, Elisângela, entende, querida? O livro é muito esclarecedor. E um dos textos que ele usa é exatamente esse. Ele faz essa comparação. Só que eu não me lembro agora, que eu li muito rapidamente e emprestei para a pastora Naira. Certo? Você não tem como julgar, você não pode. Nós não temos assim, respaldo de que foi para o inferno. Nós não temos. Não temos, porque é uma dor muito grande, entende? É uma dor... Por exemplo, a depressão, dependendo do nível da depressão, se a pessoa não for cuidada, a depressão faz nela uma parada cardíaca. Aí você vai dizer assim, Márcia, mas aí foi a depressão, entende? Mas daí, por exemplo, a irmã da pastora Naira, ela me disse, Márcia, nós não encontramos nada, não tinha corda, não tinha faca, não tinha remédio, ela estava morta em cima da cama. Não encontrou. Até hoje não tem vestígio, não tem. No sangue, não tem nada. E aí? Entende? Então, como foi que souberam que ela cometeu suicídio? A pastora Naira, ela tem a explicação desse caso bem detalhado, que ela já explicou, mas eu já esqueço, porque é muitos detalhes. Eles só encontraram uma seringa com o resto de um produto veterinário no cesto do lixo do banheiro. Mas não tinha no corpo dela, não tinha no sangue, não tinha. Tanto é que as crianças dela receberam o apartamento porque parece que no laudo eles não deram como suicídio, sabe? Mas ela deixou uma carta escrita, tal, sabe? Então, é uma coisa muito complicada. São casos, assim, bem difíceis que só o Senhor que pode julgar, entende, Elisângela? Só o Senhor que pode julgar. E quando se trata desse nível de depressão, de doenças mentais, por exemplo, a bipolaridade mesmo. Se você vê o sofrimento que é... Uma vez eu peguei uma garota que ela chegou no meu consultório assim, que os olhos dela eram fundo e roxo. Aquilo ali era o nível de estresse que a bipolaridade fazia nela. Ela toma remédio até hoje, entende? Então, são muitos casos que nós, assim, de forma assim, bruta, nós não temos a capacidade, nós temos que ter o amor para acolher essa família, porque dói demais para uma pessoa, para uma família que enfrenta isso. E a dor mais profunda que um cristão, principalmente, pode fazer é apontar essa acusação. Não aponte, porque é muito doloroso, muito doloroso. Então, assim, eu vou pedir à pastora Naira a foto do livro, vou passar para o zap do pastor Beethoven, que vai ser muito... Eu fiquei bem mais assim tranquila quando eu li o livro, porque ele é todo com base bíblica, tá? É muito bem explicado. Ele vai trazendo os textos, que vai falando, esse que você falou, de não poder tirar a vida do outro. Aí ele classifica como que é isso, qual é a lei que tem para isso, entendeu? E todos nós, eu pergunto para você, eu já passei. Um dia que eu falei, Senhor, não quero mais ficar aqui. É difícil, é raro, porque o teu nível de dor é tão grande que você olha para você e diz assim, não tem saída para mim, pastora. Não tem. Eu acho que nesses casos, assim, a nossa postura como cristão é apoiar a família. E aquela pessoa, ela foi para o céu, para o inferno, é Deus, né, que vai ver. É Deus que vai... Nossa postura ali é estar junto com a família, apoiar, orar pela família, pelos familiares, estar junto ali, porque realmente não é fácil, não, viu? Não é, não. É muito doloroso, pastor. Você perde alguém por uma enfermidade que, assim, que já vem progressiva. Eu acho que a nossa alma consegue aceitar um pouco melhor, porque a gente vai acompanhando o sofrimento daquela pessoa, como foi o caso do pastor Vander Lúcio, né, que a gente vê, meu irmão que morreu de câncer. Então, a gente vai até liberando essas pessoas, porque a gente não aguenta ver o sofrimento delas. Exato. Né? Quando é algo que vem assim, corta de uma vez, é muita dor. É muita dor. Muita dor. Muita dor.
O julgamento, os pais, os parentes começam a se julgar. Como é que eu não vi? E muitos não vê, tá, pastor? Porque uma ideação suicida grave, normalmente ele não dá muitos sinais, sabe? A pessoa que fala assim, eu vou me matar na hora de uma briga. Não, ela tem grande chance de não fazer isso. Chance alta. Mas o suicida em potencial, normalmente ele é silencioso, tá? Essa é a grande diferença. Entende? Eu tinha uma prima, ela era bem nova, eu acho que não tinha nem 16 anos, ela casou, o primeiro bebê nasceu prematuro, eu tive o bebê era do tamanho da palma da minha mão, eu tive que vestir o bebê. E anos depois, ela teve outra menininha também, inclusive na época, o meu pai estava no mesmo hospital que ela estava, essa neném pelo menos conseguiu se salvar, linda hoje, mas há coisa de 6 anos atrás, ela foi encontrada morta também, e tudo indica que foi suicídio. E ela era professora, ela era um doce, ela era toda doce, sabe? Pois, Ninguém imaginava que ela fosse fazer esse tipo de coisa. esse é o potencial. O J Neto também, não sei se vocês se lembram, o J Neto, aquele cantor que todos chamam de o Roberto Carlos Cristão. Lembro. Ele tinha um caso, ele era depressivo, e ele ali na Tijuca, eu acho que foi na Praça Sans Pena, ele foi para se suicidar. E quando ele estava lá em cima, porque ele ia se jogar, ele ouviu a voz de Deus, mas ele sentiu a mão gelada nas costas dele, empurrando ele. Procura ver esse testemunho dele. É muito impactante também. Sim, sim. Eu creio que a pessoa, nesse quadro, ela pensa, algumas não têm essa reflexão, né? Essa rotação de mudança, mas eu não sei, eu creio que a gente vai ter muita surpresa quando chegarmos no céu. Vamos sim. Eu creio. Verdade. Porque é uma pessoa doente, ela não está normal. Não normal, não está mesmo. Agora, tem também, Elisângela, o espírito familiar. Eu tenho um tio que casou com uma tia, a família dele tem um espírito mesmo de suicídio. Suicidou um há pouco tempo agora, já é o terceiro, tá? Terceiro. Então, precisa de uma intervenção de Deus para a família precisa reconhecer, né? Precisa ver. Tá? Quer perguntar, Rosana? Queria saber, a nível de ciência, quando a senhora falou sobre esquemas mentais desaptativos. A senhora pode falar um pouquinho mais sobre isso? Então, ele vai dizer o seguinte, toda criança, quando ela está na formação da personalidade, ela precisa de 5 coisas. Vínculo seguro com outros indivíduos, que inclui segurança, estabilidade, cuidado e aceitação. É aquilo que eu falei para você. Eu estava na sala, sai daí porque a visita chegou. Como que eu fui sentir aceita ali? Por isso que eu me sentia rejeitada, baixa estima. Autonomia, competência e sentimento de identidade. Quem eu sou? Eu sou filha de fulano de tal, eu sou a fulana de tal. Liberdade de expressão. A criança pode falar, a criança tem que expressar necessidade, as emoções válidas, né? Espontaneidade, lazer. Criança precisa de brincar. Limites realistas e autocontrole. Se a criança tem essas 5 coisas, ela vai crescer equilibrada, com uma personalidade equilibrada, com um temperamento legal, sabe? Se não tem isso, se falha 1, 2 ou mais, tem criança que não tem quase nada disso aqui. Ela vai desenvolver 18 esquemas, o estudo mostra 18 esquemas disfuncionais. Quando eu faço o teste, como é que eu sei que você tem um esquema? Eu vou fazer um teste com você, você vai me responder umas 46 perguntas, ali eu vou fazer um somatório, eu vou dizer, Lisângela, você tem esse esquema. O meu, por exemplo, era defectividade e vergonha, certo?
vergonha de me expressar, achava que não era competente, achava que eu podia errar, entende? Isso foi por causa daquela criação lá atrás que eu tive. Esquema é isso, é uma forma que a sua mente, mesmo você crescendo, mesmo você estudando, não tem a ver com inteligência, tem a ver com emoção, entende? Tem pessoa que acha assim, mas fulano é tão inteligente, como é que não dá conta de cuidar do filho? Porque cuidar do filho tem a ver com emoção, tem a ver com sentimento. Inteligência é cognição, capacidade de armazenar informação. Emoção é diferente, é outra coisa. Tem a ver com essa engrenagem aí da nossa alma, do nosso coração e da nossa mente, né? Então, os esquemas desadaptativos disfuncionais, eles são formados dessa forma. Quando nos falta algo ou passa algo além da conta, o nosso psicológico arruma um jeito de funcionar. Só que esse jeito que ele arrumou de funcionar não é o legal, não é o certo, não é o correto. Aí, lá na frente, é que você vai descobrir que aquilo vai dar um choque nas relações, no jeito que você trabalha, entende? Por exemplo, Saul. Saul, ele tinha necessidade neurótica de poder. Se ele não tivesse um esquema desadaptativo na mente dele, ele teria visto Davi como o maior aliado do reinado dele. Poxa, agora o meu reino vai... Porque eu tenho um guerreiro de primeira mão, um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus, esse homem tem que ficar aqui do meu lado. Mas como o esquema dele era de baixa estima, era neurose pelo poder, Saul queria sempre agradar. Ele fazia o sacrifício quando Deus não mandava ele fazer. Ele ofertava quando o ofício era do sacerdote, né? Então, vontade de agradar o povo. E com isso, o que ele fez? Perseguiu Davi o tempo todo. Isso é um esquema mental terrível, né? Então, na terapia, a gente vai ajudando o paciente a identificar qual é o seu esquema. A identificação é feita com um questionário. Eu dando o questionário para você, você responde ali, tem um score de 1 a 6, você vai identificar, tá? E aí eu vou ajudando você a ver. O que reforça esse esquema? Isso aqui. Por exemplo, no meu caso, vergonha. O que reforçava o meu esquema? A crítica. Eu não suportava ser criticada. Aí eu era considerada a minha simpatia, porque eu fazia tudo para agradar as pessoas, mas era legítimo? Não, era para não ser criticada, era medo de ser criticada, entende? Hoje eu consigo viver bem com as pessoas, mas se eu tiver que falar, Rosângela, isso não está legal, se eu tiver que chamar a irmã do grupo e falar, querida, não está bom isso aí que você está fazendo, eu vou fazer isso, entende? Porque eu já saí, eu sei burlar o meu esquema, eu tenho controle sobre ele, entende? Olha como é que isso é libertador, entende? E nós poderíamos dar vários exemplos bíblicos também, né, de todas essas doenças, mas o tempo não permite. Mas a senhora vai voltar. Pastora. E eu não vou perder a aula. Só uma observação aqui. Alguém quer falar? Eu só queria fazer uma pergunta, pode? Oi, Ricardo, pode fazer. Eu queria saber o seguinte, se a síndrome do pensamento acelerado, se tem necessidade de terapia, porque eu comprei até um curso do Augusto Cury, mas infelizmente eu não fiz, né, o curso todo. Tinha muitas indicações interessantes, assisti algumas aulas, mas aí a pastora falando aí desse tema me fez lembrar disso, e eu queria saber se a síndrome do pensamento acelerado tem necessidade de terapia ou qual método que se usa para resolver isso? É bom, meu irmão, se você tem o curso, por exemplo, eu já aplico no meu consultório também o método dele, que é o Free Mind. O curso que você comprou foi esse? Mente Livre? Ou não? Olha, não, eu não lembro agora o nome do curso. Já tem uns 3 anos já que eu comprei esse curso. Foi o primeiro curso que ele lançou parte do assunto, me parece. Eu não lembro. Entendi. Olha, ele é muito bom, os cursos dele são maravilhosos, vai te ajudar muito a identificar o pensamento, a desacelerar, a identificar. Por exemplo, se eu pensei agora, uau, estou com calor. Por que eu pensei que eu estou com calor? É porque eu não liguei o ar direito. Está aqui, eu não quis mexer porque eu não quero desconcentrar vocês. Todo pensamento, ele tem alguma coisa por trás, certo? Ele veio de algum lugar. Às vezes você, por exemplo, começa a identificar assim, se amanhã você acorda mais mal-humorado,
mais indisposto, por que que hoje eu estou assim? Por que que eu estou mal-humorado? Um dia você está alegre, no outro dia você está triste. Pergunta para você mesmo, por que que eu estou triste? Eu tenho motivo para estar triste? Aconteceu alguma coisa para eu estar triste? Essas perguntas vão ajudando você a se perceber, se ver, e isso vai ajudando você a se conhecer. Porque o pensamento acelerado, ele veio em você, ou ele está com você, por conta de seu ritmo de trabalho, coisas que você fez demais ou faz demais, excesso de informação, excesso de coisa que nós temos que fazer, pode ser por um monte de fatores. Então, quando você vai fazendo essas perguntas para você, é a técnica que ele usa lá no Free Mind, ou talvez até no curso mesmo, que é o DCD. Decidir, criticar e determinar o que você faz com o pensamento, né? Critica o pensamento. Eu tenho razão de estar com esse pensamento? Eu tenho razão de estar pensando no calor agora? Tem, porque eu não arrumei o ar, mas eu estou aqui dando aula para vocês, então eu tenho que focar onde? Na aula. Isso não me deixa eu desconcentrar, certo? Então, é necessário, sim, dependendo do nível. Se ele está te atrapalhando, por exemplo, você já está perdendo coisas que você tinha que guardar na memória e acha que não está guardando mais, já pode ser por causa do pensamento acelerado. Se você está dormindo pouco ou dormindo a noite inteira, mas acorda cansado, pode ser a síndrome do pensamento acelerado, SPA, né? Então, é bom buscar um tratamento. E se tiver muito, aí às vezes até um ansiolítico. Os ansiolíticos hoje, receitados pelos médicos, eles são bem menos, não tem aquelas contraindicação de dopar, nem de viciar. Não tem mais isso, não. A medicina psiquiátrica na área das doenças mentais, ela avançou bastante. Nós temos remédios muito mais assim personalizados, que às vezes, por exemplo, a minha filha é uma menina bem criada, uma menina de Deus, temente a Deus, é uma ótima esposa. Eu falava para ela assim, como psicóloga, minha filha, você tem uma taquicardia aí, essa taquicardia sua é ansiedade, você é uma menina ansiosa, e eu na minha gravidez, eu sofri muito com você, então, com a gravidez, com o estresse todo de trabalho, você é ansiosa, eu quero que você vá a um psiquiatra, mas sabe aquela coisa que o santo de casa não faz milagre? Né? Ela não me ouvia. Aí eu arrumei uma psiquiatra boa para ela, ela foi, ela falou assim, mãe, eu não sabia, até o dia que ela começou a ter um pouquinho de pânico, por uma bobagem, uma coisa boba. E ela é uma menina segura de si. Eu falei assim, você precisa ir no médico. Aí ela foi, o médico deu para ela um ansiolítico para ela tomar durante 1 ano. Ela falou, mãe do céu, eu não sabia que eu não precisava sentir aquilo, mãe. Eu falei, tá vendo, minha filha? Mas você não escutou sua mãe, né, que é psicóloga. Então, às vezes você está com aquela ansiedade, isso te prejudica, isso te deixa mais nervoso. E um ansiolítico, se for o caso, não vá ao psiquiatra. E o psiquiatra bom, não vá em qualquer psiquiatra. Se o psiquiatra, quer ver o que é um psiquiatra bom? Ele vai fazer com você uma anamnese de mais ou menos 1 hora. Ele vai ouvir a sua história e vai perguntar por que você está vindo aqui, como você se sente, quais são as suas atividades, o que você faz, quem são seus pais, como é a sua vida. O psiquiatra bom, ele faz uma anamnese igual ao psicólogo, entende? Mas vale a pena olhar direitinho, porque você vai ficar tranquilo, sem ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa muito ruim. Ok? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Pastor, pode perguntar? Pode. Vocês que têm que ver a hora aí que vocês querem ficar aqui. A aula, na verdade, assim, o horário de aula terminou. Uhum. Então, assim, se você tem que sair, se você precisa sair, fica à vontade, a gente vai encerrar daqui a pouco. Até para a pastora também descansar, e eu também, viu, gente? Tá cansado, né? Mas antes de terminar, eu tenho que dar uns avisos para vocês. Quem ia perguntar? Eu. Oi, Elândia. Oi. Então, nós estamos vivendo num tempo de pandemia e onde a gente tem se deparado com muitas pessoas que estão passando pelo luto. E aí eu gostaria de perguntar da pastora como ajudar, auxiliar as pessoas que estão passando por luto. Minha querida Elândia, se dá outra aula. Tem a aula, pastor, lidando com perdas, né? O que você acha, pastor? A gente dá mais uma semana que vem ou
Pode Mas, ser, vamos lá. mas eles vão Mesmo finalizar. aqui. É a última, né? Você falou que é a última hoje, né? Mas a gente vai continuar em outro período, outra parte do curso. Ah, é? Isso. Ah, entendi. Entendi. Então, falando sobre o luto, a perda, né? Cada pessoa, Elândia, ela tem uma maneira de encarar a perda. Por exemplo, tem pessoas que vai dizer assim, bom, morreu, acabou. Meu marido é meio assim, meio prático. Ele perdeu o pai o ano passado, ele não posta foto, não faz mais nada. Mas também assim, ele tratou aquele pai muito bem. Então, isso é uma coisa, tá? Normalmente, quando a pessoa faz em vida o que ela poderia fazer, quando a pessoa vai, você fica tranquilo, você não fica lamentando muito, você chora, é normal chorar. Um luto normal, ele varia de 1 ano até 1 ano e meio, para a pessoa parar de chorar, retomar a vida, vai lembrar, mas já não vai chorar mais. Se a pessoa ainda está paralisada, ainda não consegue tirar as coisas da casa,